Olá! Nesta edição do programa TV Empresa, vamos conversar com a jovem empresária Andressa Leis Tomelin, que é sócia proprietária da Broto Rico Bakery de Timbó. A empresa é uma panificação da cidade de Timbó. E vamos falar sobre a empresa, a Broto Rico, e sobre seus produtos. Andressa, é um prazer recebê-la no TV Empresa. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Nós é que agradecemos, tá? Bom, você sempre foi da área de panificação, que é assim, diferente, uma pessoa jovem ter né, fazer pães. Você sempre foi da área? Não, na verdade, eu sou formada em desenvolvimento de sistemas para a internet. Trabalhei quase 10 anos nessa área, mas eu sempre fui uma pessoa que não tive, assim, não fui completamente feliz no emprego tradicional. Certo. E depois dos anos de trabalho nas empresas, eu comecei a pensar que poderia haver outro caminho profissional, né, a seguir. Mas você sempre tinha assim a intenção, vou ter um negócio. Não, sabia isso bem surgiu certo, com vou ter um o tempo. negócio. Surgiu com o tempo? Surgiu com o tempo. Essa vontade de ter um negócio próprio surgiu com o tempo. Não que eu não goste da minha área de atuação antiga, adoro, né, mas quando eu resolvi ter um negócio meu, eu fiquei aberta para diversas oportunidades que surgissem, né. E como é que surgiu, então? Como é que surgiu como é que o pão? surgiu o pão, a Broto Rico? Pois é. Não, primeiro o pão, né? Depois vem a Broto Rico, que deve ter começado a fazer primeiro em casa, alguma coisa assim, né? Bom, nesse processo em que eu estive aberta para oportunidades, eu viajei para o exterior, trabalhei em outros empregos, trabalhei como freelancer, pesquisei muito, né, estava aberta para as oportunidades. E numa dessas viagens para os Estados Unidos, eu fui visitar uma amiga minha, uma cliente, né, que eu trabalhava com desenvolvimento de sites, fui visitar ela virou amiga com o tempo, fui visitá-la e quando eu cheguei na casa dela, ela fazia esse tipo de pão, que é o pão 100% integral, com fermentação natural. E eu achei muito interessante, porque eu não fazia ideia que isso existia, né. E quando eu voltei para casa, da casa dela nos Estados Unidos, eu trouxe na mala um moedor de trigo e uma mudinha de fermento natural. E comecei a fazer tua amiga casa. te explicou então todo o processo? Isso, ela me ensinou a fazer o pão e a intenção era Já falou do mercado, dessas coisas, de pessoas que procuram ou não? Na verdade não, só porque produção mesmo. Ela tinha uma produção caseira. Ela até vendia para sim. algumas pessoas, mas a produção dela também era caseira. E a minha intenção também era fazer em casa, né? Para minha mãe, enfim, para os meus familiares. E como eu acabei investindo para comprar moedor de trigo, outros, né, equipamentos necessários para fazer esse pão, eu pensei, eu vou colocar esse dinheiro de volta no bolso, vou oferecer para algumas pessoas, né, para alguns amigos meus. Então, publiquei numa rede social uma foto dos meus primeiros pães e ofereci para algumas pessoas. E aí, na primeira semana, teve 20 encomendas. Que bom, né? Isso, E aí, com o tempo, fui fazendo, fui percebendo que essa era a minha oportunidade de negócio que eu estava esperando aparecer e apareceu. E aquelas pessoas que compraram aqueles 20 pães, assim, eles se tornaram clientes fiéis? Tem clientes fiéis até hoje. Até hoje? Até hoje. Tenho clientes muito fiéis mesmo. Imagina, quando eu comecei a fazer os pães, eu não entendia muito, né? Eu não aprendi a receita com alguém, o processo, enfim, mas não tinha muito conhecimento. Então, os pães eram totalmente diferentes do que eram hoje. Não eram, talvez, os melhores resultados que eu já consigo hoje, depois de tanto tempo de experiência e estudo, né? Mas ainda assim tem pessoas que desde o início consomem o pão e gostam muito, são clientes até hoje. Legal. Bom, em 2014 surge a empresa, né? Isso. Aí você sai de fazer pão em casa para uma empresa, né? Isso. Assim, foi um processo em que eu tive que tomar uma decisão, né? Eu vou continuar com isso porque dentro de casa é muito difícil você, né, produzir, era totalmente informal, né? Então, se eu quisesse ter um negócio, teria que formalizar. Para isso, teria que ter um espaço adequado, seguindo as regras, né, da vigilância sanitária, enfim. Isso demanda um investimento, então eu tive que optar. É isso mesmo que eu quero fazer, então eu montei um espaço. Isso pressupôs que você deixasse da empresa de sistemas, né? Isso. E se dedicasse à produção de pães. Exatamente. Por um bom tempo eu acabei conciliando as duas coisas, porque como eu trabalho como freelancer, né?
trabalhava em casa, então conciliei os 2 trabalhos até ter uma segurança e, enfim, também para ter dinheiro para investir no meu negócio. O que também é normal para pequenos empreendedores, né? Pequeno empreendedor. E acabei montando um espaço atrás da casa dos meus pais, que tinha lá já, mais ou menos, fizemos uma reforma e comprei os equipamentos mais básicos possíveis e aí comecei a produzir, né? Formalizei uma microempresa individual e comecei a produzir e oferecer para mais pessoas daí. Qual a explicação para a marca Broto Rico? Broto Rico. Pois bem, esse nome surgiu porque eu faço a minha própria farinha integral em casa, por isso que eu tenho um moedor de trigo que eu trouxe dos Estados Unidos. E nesse processo de fazer a própria farinha, eu também faço a malteação ou a germinação dos grãos de trigo. Então, é um processo mais ou menos como começar um broto de uma planta de trigo, né? Ela fica de molho, descansa e começa a germinar. E isso é um broto, né? Então, por isso que o nome se transformou como Broto Rico. Foi uma sugestão de uma amiga minha, mesma amiga que ensinou a fazer o pão. E ela que falou, por que você não chama de Broto Rico? Porque é rico em nutrientes, enfim. E por ser o brotinho. Daí, gostei do nome e ficou. Bom, qual é o conceito de negócio ou a proposta da Broto Rico, assim? Qual é a proposta que tu oferece ao mercado? Quando se fala na tua marca, na tua empresa, o que tu queres que venha ou que vem na cabeça das pessoas? Assim, eu comecei como oferecer opções para as pessoas, opções diferentes, né? Porque o que a gente encontra no mercado de panificação é bastante comum, né? Algumas padarias ainda têm a produção própria, mas a grande maioria compra o pão congelado de uma certa indústria gigantesca, né? Isso, Ou então compra aquele pão que vem de longe, que dura vários dias. Até no site eu vi que é pães artesanais, né? Isso. Tá, o que significa pães artesanais? É isso que você estava falando agora? Isso, Essa exatamente. Essa é uma das principais diferenças, assim, né? Artesanal significa feito com as mãos, né? Feito em pouca quantidade. Exatamente, em quantidade pequena, não em escala industrial. Não que eu não tenha equipamentos que facilitam e processos que facilitam, né, a produção de maior quantidade. Não é o caminho do meio entre aquele pãozinho que a avó fazia em casa e o industrial, né, o grande volume, que é o que a gente conhece no mercado de panificação hoje, né, baseado em volume, grande produção. Bom, então pães artesanais, você já falou antes, fermentação natural, né? Isso. O que é fermentação natural? Fermentação natural. Bom, a gente conhece, todo mundo que já fez um pão ou que já viu alguém fazendo um pão, sabe que a gente compra o fermento biológico no mercado, né? Esse fermento biológico, ele é como se fosse apenas uma levedura que tem no fermento natural. O fermento natural, ele é um cultivo, uma colônia, digamos assim, de várias leveduras e bactérias do bem que fazem uma simbiose e também fermentam o pão. Quase como um iogurte, assim. Exatamente, quase como um iogurte. Então, ele consiste em uma mistura de água e farinha, que é levedada naturalmente com as bactérias e as levaduras que tem no ambiente e também na própria farinha, né? Que acabam fazendo a fermentação do pão ocorrer naturalmente. Então, eu fico cuidando sempre desse fermento todos os dias e eu uso ele sempre para fazer os meus pães. Bom, uma curiosidade, porque assim os pães que a gente normalmente vê nos supermercados, eles têm uma validade grande, né? Alguns até... A gente fica até meio preocupado, assustado, então, né? Tem 20, 30 dias de validade, alguns uma semana e tal, né? Mas o teu pão é artesanal, é feito com a fermentação natural, né? Como é que é essa coisa da validade? Assim, é rápido? O prazo de validade do pão é muito rápido? Não, na verdade ele dura bastante, porque o processo de fermentação natural... O que é esse bastante em dias? Bastante assim, em termos, os pães que a gente encontra como os pães caseiros no mercado, é mais ou menos essa quantidade de dias, assim, né? É bem difícil ele mofar, depende muito de como ele está acondicionado, né? Bom, no supermercado tem a validade por causa de que ali tem química, a gente olha aí, conservante. Exatamente. E o teu pão, né, que não tem nada disso. Qual é a explicação para essa validade? O processo de fermentação natural, ele gera uma acidez que os fungos que fazem o pão mofar não gostam muito. Então, ele dura mais tempo por esse motivo, né? A acidez
que a própria fermentação natural gera contribui para que o pão dure mais tempo sem precisar colocar nenhum tipo de conservante. Interessante, né? É bem legal, bem interessante. Bem interessante. Para a saúde é fantástico, né? Aliás, essa é uma proposta também, olhei lá no site, era pão artesanal, fermentação natural, saudável, né? Isso, Saudável hoje tem um conceito bem abrangente, né? Mas eu acredito que o pão seja saudável porque ele é feito com uma farinha especial, né? Com um processo especial, sem aditivos, sem conservantes. E o fato de ele ser 100% integral mesmo, é muito difícil encontrar um pão integral no mercado, né? 100%, por exemplo. É muito difícil fazer um pão 100% integral. E o que a gente encontra no mercado geralmente é um pão que tem 10% de farinha integral e às vezes não é bem farinha integral que tem lá. Então, esse pão ele tem realmente feito com farinha 100% integral. O pão integral, você até tem aí, né? Isso. O pão integral, você moe a farinha, não compra farinha. Isso, não compra farinha. A maioria das panificadoras, né, mesmo pequenas, compram farinha, né? Compram dos fornecedores, é muito mais fácil, mais prático, né? Não, você moe a farinha, faz a sua própria farinha integral. Isso. Tens até uma amostra aí, não é? Tenho. Aqui são... Podemos mostrar para o telespectador? Aqui são os grãos, né, como eu compro, os grãos de trigo. Nesse formato, né? Olha só, aí nesse processo eu faço a germinação dele e seco esses grãos. E aí depois eu passo pelo moedor de trigo e transformo em farinha. Sim. E essa é a minha farinha integral. Tá aí. É uma garantia de que essa farinha seja 100% integral mesmo, só farinha moída. Mas que é mais ou menos, né? Como eu dei exemplo do iogurte, é mais ou menos o café expresso, quer dizer, moe ali na hora, a pessoa sabe, Isso, né? Isso, exatamente, sabe que é 100% café. 100% café, né? E assim a tua farinha, que está ali, né? Feito na hora, moído. É que a farinha que tem no mercado também, a farinha integral ela é muito perecível, né? Ela estraga com facilidade. Então, para a gente poder ter uma farinha integral comercial, é necessário que ela passe por alguns processos parecidos com o da farinha branca, né? Branqueamento, enfim, separação das partes. E aí, no final, eles adicionam um pouco da parte fibrosa, que é a parte da casca, e acabam vendendo como farinha integral, mas não necessariamente é o grão inteiro moído. Então, é uma farinha que também foi processada para que ela dure mais tempo, né, na prateleira do mercado. E, né, não se trata de farinha 100% integral, na verdade, não em todos os casos, claro, né? Claro. Mas a grande maioria que a gente encontra. Então, fazer a minha própria farinha foi como ter certeza do que eu estava fazendo, né? Do produto que eu estava usando. Eu consigo colocar 100% integral no meu rótulo com propriedade de causa, né? Com certeza absoluta. Ok. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber.